A reflexão desta noite tem por título Isolamento, uma oportunidade de comunicação. Uma das grandes habilidades que Deus deu para o ser humano é a adaptação. Durante nossa vida podem ocorrer circunstâncias que nos obrigam a realizar mudanças e ver oportunidades que antes a gente ainda não via. O isolamento social temporário que enfrentamos hoje é uma dessas oportunidades que temos. Muitas pessoas já têm sofrido algum tipo de isolamento. Aqueles isolamentos que são impostos pela idade. E encontramos muitas pessoas em asilos. Aqueles que são impostos por uma enfermidade, onde a pessoa é acometida de uma doença infecto-contagiosa e fica em isolamento, na enfermaria. Outros são tirados do convívio social por terem cometido algum crime e são isolados em presídios. Há aqueles também que, por algum motivo profissional, trabalham em isolamento. E há aqueles que permanecem em isolamento social devido à sua condição precária ou discriminação, ou aqueles que estão nas ruas ou mendigos, que sentem-se isolados socialmente. E aqueles que, por causa da autoestima estar tão baixa, preferem isolar-se. Talvez essa experiência que estamos passando nos faça abrir os olhos para ver as oportunidades que Deus tem nos dado para servir, para amar o próximo e para comunicar o amor de Deus e anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, eu creio que o maior isolamento que foi provocado na humanidade é maior do que qualquer tipo de doença que enfrentamos hoje. É o pecado que isolou a humanidade deste Deus amoroso, deste Deus grandioso e deste Deus todo-poderoso. O pecado nos isolou assim. O ser humano, por si só, é incapaz de encontrar Deus. A natureza pecaminosa entranhada no ser humano o impede de encontrar o caminho, o verdadeiro caminho. O ser humano está cego espiritualmente e não consegue enxergar a luz que existe em Cristo. Mas eu tenho uma boa notícia para todos vocês. Deus enviou o Logos, Deus enviou o Verbo, a sua palavra, a luz do mundo, isto é, o próprio Jesus Cristo. Ele disse ser o caminho, a verdade e a vida. E só Deus pode revelar esse caminho ao ser humano. Só Deus pode tirar a cegueira espiritual do coração do ser humano. E é Deus que é capaz de abrir o coração do ser humano para essas verdades. Atos está escrito: no sábado, saindo da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, assentando-se, falamos às mulheres que ali tinham corrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Atos, capítulo 16, verso 13 e 14. Como eu estava falando, só Deus pode abrir o coração de um ser humano para entender o mistério do Evangelho, entender a palavra de Deus. Mas o que eu quero refletir nesta noite
O texto que eu quero propor para reflexão se encontra em Filipenses, capítulo 1, do verso 12 até o verso 14, onde lemos: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, ou seja, com maior determinação e sem medo, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta epístola à igreja de Filipos, ele estava em Roma e escreveu na sua prisão domiciliar. Provavelmente nos anos de 60 e 62 depois de Cristo, conforme registrado em Atos capítulo 28, verso 16 e 30. Paulo havia alugado uma casa que ia servir de prisão domiciliar e junto com ele estava um guarda que ficou ali durante 2 anos. De certo modo, Paulo também permaneceu num isolamento, mas ele poderia receber pessoas. Depois desses 2 anos, o processo de Paulo se agravou e ele foi levado por uma guarda imperial e ficou preso numa cela no pretório. Ocorreu uma drástica mudança. Antes ele estava numa casa alugada, agora ele foi colocado numa cela. Paulo foi conduzido para ser interrogado e ocorreu as tramitações decisivas para a sua vida. Ali, Paulo era uma pessoa já idosa, provavelmente uns 60 anos de idade. Mas diante de todas essas mudanças, ele não desanimou. Muito pelo contrário, ele anunciava o Evangelho de Cristo a todos aqueles a quem ele tinha oportunidade, aos soldados e todos aqueles que ele poderia interagir. Ele não desanimou. Ele viu uma grande oportunidade do Evangelho progredir também ali no local onde ele estava, naquele quartel e em toda Roma. Como ele disse no verso 12, quero ainda, irmãos, cientificarmos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo não se elevou, não ficou acima de suas dificuldades, ele reconhecia as dificuldades. Ele tinha pleno conhecimento do que acontecia com ele. Sentia solidão, sentia frio, mas ele não se deteve pelas suas algemas. Pelo contrário, ele sabia que ele estava ali preso por causa do Evangelho. No entanto, Paulo pôde constatar diante de toda essa situação gratidão que conduziu antes para o progresso da mensagem de Deus, pois uma nova e inesperada possibilidade missionária se abriu, precisamente no local onde ele estava preso. Era óbvio que Paulo não se calava acerca de Jesus. Paulo nunca teria silenciado acerca de Jesus em qualquer lugar que ele estivesse. Mas por mais necessário que seja o nosso testemunho, não só do apóstolo Paulo, mas de todos nós, a eficácia da mensagem está na mão de Deus. Pois é Ele quem abre o coração da pessoa, é Ele quem revela essa mensagem, é Ele que revela a sua graça, é Ele quem revela o seu grandioso amor.
A porta da palavra não é aberta por nós, mas sim por Deus. Colossenses capítulo 4, verso 3 está escrito: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de que falamos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo tinha conhecimento que esta palavra que nós conhecemos hoje, que eu e você conhece, era outrora um mistério em nossa vida. E houve uma revelação de Deus, que mudou tudo na nossa vida, que transformou a nossa vida, e agora fomos tornados filhos e filhas de Deus, alcançados por sua graça, alcançados pelo seu amor. Por isso Paulo declara que suas algemas se tornaram manifestas em Cristo em todo o pretório, em todo o quartel, em toda a guarda romana. A palavra de Deus foi anunciada, foi proclamada. Afinal, para Paulo, tudo acontece em Cristo. Ele vivia em Cristo, então todas as coisas cooperavam para o progresso do Evangelho. Surgiu assim a oportunidade de anunciar a mensagem de Jesus, que ia sendo transmitida nas dependências daquele quartel e também se difundiu além, alcançando outras pessoas. O que parecia terrível, o que parecia um impedimento, acaba servindo para o progresso do Evangelho. Você já imaginou? Situações na vida que acontecem e nós podemos pensar que é um impedimento, é um obstáculo, mas precisamos sempre olhar com os olhos da fé e esperar a ação de Deus, que vai cooperar para o progresso da sua palavra. No verso 14, vamos ler novamente o verso 14, diz: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousavam a falar com muito mais desassombro, isto é, com mais determinação e sem medo, a palavra de Deus. Como que se pode obter tal confiança diante de um irmão que está em cadeias, que está na prisão? Isso somente pode acontecer com a ação de Deus no coração de cada pessoa. No período da resistência da igreja na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, por ocasião de detenções, de prisões de irmãos de nossa fé, surgiram perguntas como: não será culpa do próprio irmão por estar preso? Não havia algo verdadeiro nas acusações que levou à prisão? Tais dúvidas também certamente ocorreram na prisão de Paulo em Roma, porque Paulo vinha de outro lugar. No entanto, os irmãos ficaram convictos de que Paulo estava preso por causa do nome de Jesus, por proclamar o Evangelho. Suas algemas tinham uma razão, e essa razão era Cristo. Por isso, os irmãos poderiam dizer: agora que temos que entrar na brecha, agora que precisamos realmente trabalhar, agora precisamos realmente fervorosamente anunciar o Evangelho e orar por nosso irmão que está na prisão. E aí, de modo determinado e sem medo, o Evangelho foi proclamado. Esse reforço na cooperação dos irmãos significa, sem dúvida, o progresso do Evangelho naquela região. O apóstolo Paulo estava preso, 60 anos de idade, mais ou menos, como havia falado. E mesmo assim, ele não perdeu o seu foco. Mesmo assim, ele estava inteirado da sua vocação, do seu chamado, que era anunciar este evangelho aos gentios. E as prisões, as cadeias,
não o detiveram. Sabemos que ele escreveu 13 epístolas, 48% do Novo Testamento, 4 epístolas pessoais e 9 epístolas direcionadas às igrejas. E durante o seu isolamento, ele permaneceu convicto do seu chamado e continuava aproveitando as oportunidades que Deus lhe concedia para ensinar sobre Jesus. Quantas vezes na nossa vida, devido às circunstâncias, nós perdemos o foco e nós desperdiçamos o tempo. Aproveite essa oportunidade para anunciar o Evangelho a seus amigos, a seus parentes, a seus vizinhos. Enfim, você é capaz de transmitir essa mensagem de amor de Deus a todo mundo. Você pode fazer isso através da internet. Desafio você essa semana, colocar várias mensagens no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, sobre esse grande amor de Deus. O isolamento social não pode limitar você, pelo contrário, é uma oportunidade de você refletir e anunciar essa palavra de Deus aos outros. É importante você lembrar que Deus está no comando e percebemos que sua mão está nos conduzindo para cumprir o seu propósito. Como está escrito em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos quais foram chamados de acordo com o seu propósito. Diante do isolamento social, você tem uma grande oportunidade de comunicação, de comunicar essa verdade, de comunicar o Evangelho. E você pode perceber que está diante dos seus olhos esta grande oportunidade. Falamos no início que várias pessoas têm sofrido isolamento. E muitas pessoas são obrigadas, por causa da pandemia, a estar em isolamento social. E você então pode sentir o que é isso. E você poderá também sentir compaixão das pessoas que já há muito tempo têm sofrido esse tipo de isolamento. Então, eu desafio a você a criar ações de compaixão, criar ações para diminuir esse tipo de isolamento social, levando a palavra de Deus, manifestando através de ações o grande amor de Deus pelas pessoas. Que esse momento produza em nós o mesmo amor que Paulo tinha ao obedecer o chamado de Deus, entendendo que as suas cadeias não era razão de desânimo, muito pelo contrário, era razão de administrar o seu tempo e aproveitar cada minuto para produzir ações que engrandecessem e que glorificassem o nome de Deus. Já imaginou se o apóstolo Paulo tivesse desanimado? Não teríamos esses escritos registrados na Bíblia. Veja, pela fé, desafio a você agora a dar um passo a mais. Olhar lá na frente. As pessoas sendo alcançadas pelo anúncio da palavra. Deus usando a sua vida, usando o seu testemunho, usando você como seu instrumento para anunciar o seu amor. Veja lá na frente,
Quantas pessoas podem ser alcançadas pela internet, pelas ações amorosas, pela compaixão, pelos seus relacionamentos? Somos desafiados a fazer isso, para o progresso do Evangelho. Assim estaremos cumprindo, mesmo de casa, o anúncio do Evangelho a todo o mundo. Essa semana nós vimos pessoas em varandas dos apartamentos, louvando a Deus, com seus instrumentos, com suas vozes, outros proclamando a palavra de Deus. Veja por fé isto acontecendo, veja por fé Deus usando a sua vida para esse fim. Entenda que o nosso isolamento é uma grande oportunidade que Deus nos dá de nos comunicar. Que Deus abençoe sua vida.